Olá, graça e paz. Hoje, dia 23 de janeiro de 2025, e nós estamos dando sequência à nossa leitura do mês, livro de Provérbios, hoje capítulo 23, e assim diz a palavra de Deus. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres ricos, não apliques nisso a sua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o coração não está contigo. Vomitarás o bocado como comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não te fales ou não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e o ouvido às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Se a fustigares com a vara, a livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quanto os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve o teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como o salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar ou como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Muito bem, duas coisas eu quero tirar aqui dessa porção da palavra de Deus. O primeiro que trata aqui da questão da inveja, quando diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes o temor do Senhor, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. Tem pessoas que, quando vem alguém prosperar, a alegria de outros, resolve em seu coração ter aquilo, aspiram aquilo, desejam aquilo, invejam o que o outro tem, o que o outro faz. E ao invés de viver as suas próprias vidas, vive a vida de outrem.
É como aquele que vive regando a grama do vizinho e reclama que a sua grama não está verde. A inveja produz malícia no coração, desejo iníquo, desejo de possuir aquilo pelo qual não trabalhou ou aquilo pelo qual Deus não te possibilitou. Tem coisas que para nós são um laço, se nós as tivermos. E Deus não nos dando elas, Ele está nos poupando de maiores sofrimentos. Tendo o que comer, o que vestir, a Bíblia fala que nós devemos estar contentes. O contentamento no coração é um bom remédio contra a inveja, contra desejar o que é do outro. Não cobiçar, não ser alguém que passa a desejar aquilo que não lhe pertence. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque o contentamento no Senhor. Se o teu irmão prospere, ore por ele, abençoe em nome de Jesus. E trabalhe para que na força do seu braço você possa conquistar as questões, os recursos, as coisas com a bênção de Deus. Jamais desejando o que é do outro, nem muito menos o mal ao outro. O segundo aspecto que eu queria destacar, que ele trabalha muito no texto aqui, o escritor de Provérbios, é a questão da embriaguez. A questão também daquele que come até passar mal, o comilão e o beberrão. Ele termina o texto dizendo que essas pessoas vão terminar, a vida de maneira terrível. Diz que o resultado é que, ao cabo, morderá como a cobra, como a serpente. Vai produzir resultados terríveis naquele que se demora em beber, aquele que se embriaga, que perde a sua sobriedade, que faz as coisas sem equilíbrio, ao invés de encher-se do Espírito Santo. Mais uma vez, o texto de Provérbios combate uma vida de embriaguez, de desequilíbrio, de descontrole, nos chamando a atenção que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, vivermos uma vida equilibrada, para que o final da nossa vida seja um resultado agradável a Deus, a nossa vida possa promover a glória do nosso Deus. Ele diz que aquele que se embriaga e ele entra num ciclo vicioso, ele perde a sua consciência, a consciência das coisas que ele está fazendo. Muitas vezes toma coragem para fazer coisas que não deveria, para falar coisas que não deveria e não poderia falar. Então ofende pessoas, trabalha de uma maneira que provoca a ira do outro. E nós conhecemos muitos casos de violência e de tragédias por causa da bebida, dos exageros, de uma vida descontrolada. Pessoas que, numa direção de um veículo, acabam por levando outras pessoas a óbito num acidente, num atropelamento, perdendo o controle do carro, ou viverem jogados pelas calçadas, sendo tratados como mendigos, como pessoas, como escória da sociedade. Mas uma pessoa equilibrada não é assim. Ele tem equilíbrio quando dirige, ele tem equilíbrio nas suas palavras e ele não termina na sarjeta, pelo contrário, terminará honrado pelo Senhor. Aquele que não é assim, torna como um cão volta ao próprio vômito. Que Deus abençoe sua vida, que você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa que se enche do Espírito Santo, que busca a sabedoria e o conhecimento de Deus, que dá ouvidos à voz do Senhor, à sua palavra, ao ensino. Alguém que, ao invés de se investir de inveja, busca encher seu coração de contentamento e de gratidão a Deus. Deus abençoe sua vida. Esse é o dia 23 de janeiro. Nos vemos na próxima. Um abraço.